E vamos dar início à nossa aula, então. Bom, pessoal, semana passada foi realizado o simulado, o primeiro simulado, e o próximo simulado da gente será o simulado 2, nas mesmas condições que vocês fizeram no simulado, vai ser o simulado 2, aqui em sala de aula, entrando lá pela avaliação, enfim. Valendo outro ponto extra, é o dia 13 de junho, uma sexta-feira. Professor, e a Tá? respeito do trabalho que não está aparecendo, já procurei para fazer, mas só mostra que tem um trabalho para ser feito, mas não Mas é aparece lá na nada. Sava, na Sava. Você vai entrar na Sava, no menu lateral tem trabalhos, ali está o trabalho cadastrado, tá bom? É lá na Sava. Você estava vendo aonde? É na sala de lá onde está o conteúdo virtual, onde que você tem que entrar lá. Foi lá mesmo que eu entrei para procurar, onde tem as notas, tudo certinho, onde tem os simulados, as provas, e não consegui ver. Eu falei até com a coordenadora do Polo, e ela me deu até sexta-feira, que no caso é hoje, para ver se Para ver, aparece. tá, vou Porque mostrar eu aqui também para fiz um simulado de vocês. base de biologia e sumiu, não apareceu nota nem nada. Aí vou Então esperar até amanhã. tá tendo problemas no seu acesso mesmo, na sua sala, tá? Não sei se o pessoal já encontrou lá o trabalho. Aparece do final fora da data de realização, Denise? Como assim? Deixa eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês. Onde que vocês acham? Qual? Deixa eu ver. Ó, aqui, Química Biológica, turma 3014, trabalhos. Tá aqui o trabalho. Ó, trabalho. Obrigado. Prazo 6/6. Será que eu escrevi errado? Não, tá aqui, ó. Acessar o trabalho, é baixar esse arquivo e vocês vão anexar aqui esse arquivo ali, individual, obrigatório, valendo 2 pontos. Ok? Baixe esse arquivo. É aqui na Sava, tá? Procura a sua disciplina. Tá aqui, aqui está nos temas. Aqui você vê na parte de trabalhos. Clica e aqui vai você entrar nesse trabalho aqui, tá? Deixa eu ver quantas pessoas já entregaram no trabalho. Acho que é 2 só. Hum, Ah, já tem vários que entregaram o trabalho, ó. Ah, maravilha. Então vejam lá e depois tenta, ok? Muito bem. Então, aqui voltando ao nosso assunto, que é o seguinte, semana passada foi o simulado. Sim, depois que você fizer, entrega o arquivo pela Sava. Tem que entregar por lá. O prazo dia 6 de junho, tá bom? E outra coisa, vocês vão ler o arquivo, vão fazer uma resenha e anexa lá. Pode ser PDF ou pode ser o Word. Outra coisa, dia 13 de junho, 13 de junho, será o nosso simulado aqui em sala de aula, tá? E o importante é que vocês vão fazer o simulado aqui em sala de aula dia 13 de junho, tá bom? Deixa eu ver quem tá. Hum, entraram no link que tá errado, gente. Por quê? Deixa eu mandar aqui para eles, se não, um minuto. Estão perdidos lá. Estão perdidos lá no outro grupo. Por isso que eu estou colocando melhor o link, que aí já vão direto, né? Eles entraram na turma das 7 horas.
Minuto, pessoal. Pronto. Ok. Beleza, então eu vou mostrar aqui o gabarito, sim, do simulado de vocês. Então vamos trabalhar as questões e vai servir para que vocês também pratiquem, né? A gente vai praticar, tá bom? E vamos ver o que vocês erraram e cada um vai fazer ali suas contas, tá bom? Beleza? Vamos ver. Deixa eu compartilhar. Nossa, já são... Ok, pessoal. Essa é a prova de vocês, esse é o gabarito da prova de vocês, tá bom? Então, aqui temos o seguinte. Esse é o gabarito da prova de vocês, mas vamos trabalhar aqui com essa apresentação. Tá? Complete a frase e assinale a alternativa correta. A matéria pode ser formada por um tipo apenas de átomo, apenas um tipo apenas de átomo, sendo chamada de quê? De substância. Ou pode ser formada por dois ou mais átomos configurando uma mistura. Tá bom? Substância ou elemento. Tá? Mistura ou composto. Também pode ser. Tá bom? Então, aqui temos. Nesse caso, seria a letra D. Tá bom? Segunda questão, acho que era uma segunda. A segunda questão era teórica. Ah, isso mesmo. As reações químicas. Ah, essa aqui era a mais fácil de todas, gente. As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias chamados de quê? O que temos antes da setinha, reagentes, certo? Em outra substância chamada de produtos. Estava muito fácil essa daqui. Então, era de reações, a gente já viu o que temos antes das setinhas da transformação, chamado de reagentes, e ela se transforma em produtos. Fala, Brian. Meu amigo da Marinha não disse muito. Os militares são um pouco fechados, mas eu consegui algumas coisas. E acontece que a doutora Moore estava certa. Steve e a unidade dele nunca foram Que em isso, combate. gente? É uma estratégia relativamente Entrem e curta. Utilizar o coloquem. número de soldados em solo enquanto unidades como a do Steve enfrentam um inimigo de longe. O que aconteceu, gente? Bom, foi sem querer, tá bom. Ok. Então, vamos lá. Prestem muita atenção, porque isso atrapalha a aula. Quem chega e quem entra, coloca o microfone silencioso, fica quietinho, escuta. Tá? Ok. Terceira pergunta. Um analista realizou medidas experimentais da densidade de uma esfera de ferro no laboratório de física, obtendo como média dos resultados este valor. Quantos algarismos significativos tem esse número? Ele fez a densidade desse número. Esse número é 7,8742. Então, sabemos que algarismos significativos é o seguinte: zeros para a esquerda não são significativos e zeros para a direita são. E neste caso, não temos nenhum zero. Então, todos os números que estão ali são significativos. Então, vamos ver quantos são. 1, 2, 3, 4 e 5. Temos 5 algarismos significativos. Isso nas questões de medidas. Quarta questão. O balanceamento de equações químicas é uma habilidade essencial em química,
pois ele vai garantir a lei da conservação da massa. Considere a reação de combustão completa do propano em presença de oxigênio. Ok. Formando dióxido de carbono e água. Então, já está falando o seguinte, olha só. Está te dando o propano mais oxigênio, transformando em CO2 e água. Ok? Qual é a equação balanceada para esta reação? Vocês poderiam ter feito dois caminhos. Começar a ver qual deles estava batendo o número de átomos de cada elemento, certo? Tem que estar antes nos reagentes, o número de átomos do elemento tem que ser igual ao número de átomos do outro lado da reação. Do contrário, a equação não estará balanceada, não estará em equilíbrio estequiométrico. William é da turma de quem? De Luciana? Ok. Então, vamos lá. A gente pode verificar. Então, o que acontece? A gente sempre vai fazer uma questão de balanceamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, começamos pelos elementos que são diferentes de hidrogênio e oxigênio. Então, vamos começar pelo carbono. Temos 3, certo? 3 carbonos. Portanto, aqui teremos que ter 3 carbonos. Beleza? Ok. Agora vamos com hidrogênios. Hidrogênio temos 8. 8 aqui. E aqui temos 2. Se eu multiplico por 4, já vai ser 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Então, temos 3 carbonos, 8 hidrogênios, e agora deixamos o oxigênio para o final. Temos somente 2 desse lado. E aqui temos 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 2, 4 vezes 1, 4, ou seja, temos 10. E aqui temos 2, portanto, consigo multiplicar por 5 para conseguir equilibrar essa questão com relação ao oxigênio. Tá? Então, a equação balanceada seria essa. Aqui, a letra B. Sim? Essa daqui, a letra B. Temos 1, 5, 3 e 4. Beleza? Ou vocês poderiam perder tempo tentando calcular aqui. Olha só, aqui temos 3, aqui temos 3, ok? Ir contando, entendeu? O número de átomos de cada elemento nos reagentes tem que ser igual ao número de átomos desse mesmo elemento, sim, nos produtos. Senão, não vai estar balanceada. Ficou claro? Vamos seguir. Quinta questão. Quinta questão, eu acho que era teórica, que eu não coloquei aqui. Onde está o X significa que é a resposta certa, tá? Ó, para a padronização das unidades de medida nas ciências e na engenharia, foi criado um sistema fundamentado em um conjunto de unidades básicas associado a 7 grandezas fundamentais. Quais são essas grandezas fundamentais? Comprimento, massa, tempo, temperatura, intensidade luminosa, quantidade de matéria e sempre esqueço a sétima, corrente elétrica. Corrente elétrica, tá bom? Então, são 7. E essas estão dadas em um determinado sistema. E esse sistema, como se chama? Sistema Internacional de Medidas, que também é abreviado como USI. SI, Sistema Internacional de Medidas ou Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, seria a letra E. Vamos para a sexta. Dadas as reações abaixo, identifique o item que apresenta corretamente
o tipo de reação que está ocorrendo em cada uma delas. Então, lembre-se dos tipos de reações: síntese, decomposição, dupla troca, troca simples, enfim. Então, vamos ver aqui. Temos um elemento sozinho que se junta ao outro, gerando um composto. Então, o que temos? Dois elementos se combinam e produzem um. Isso aqui é chamado de síntese. Bom? Outra, ao contrário, temos um composto que se separa em dois elementos, ou seja, temos uma decomposição. Pessoal, prestem... Ih, será que eu estou gravando? Nossa, mas Tá gravando. Ah! Eu falei, eu não vou repetir tudo, não. Obrigado. Ok. Se a gente já observa que a 1 é síntese e a segunda é decomposição, já consigo eliminar as que não são. Fala, Giovana. A minha dúvida é com relação ao simulado. Esse simulado que foi feito na aula passada, ele não tem como fazer de novo, né? Não, perdeu. O Só o prazo próximo, perdeu. né? Só o próximo, dia 13. Não perca a data, não. Até Lembrando lá, que então. são... lembre que é um pontinho extra. Então, você deixou de ganhar um ponto extra, mas ainda tem mais um, que é o simulado 2. E outra questão, o importante é não perder a V. E vocês já devem agendar. Tem pessoal que tem que agendar e tem pessoal que vai fazer online. Você consiga identificar qual vai ser a forma em seu aplicativo lá na prova. Vai ver a V se estiver online, que você vai fazer em casa. Se estiver escrito polo, você tem que agendar no polo. Tá? Beleza? Muito bem. Beleza. Aqui eu estou vendo que se já a primeira reação é síntese, as outras já não são opções, já são descartadas. Então, esse aqui não, já não, esse aqui também não e esse aqui também não. Então, pode ser a letra B ou C. Ok, vamos continuar. Ó, síntese, decomposição, síntese, decomposição. Então, vamos ver a outra, a terceira. Temos um elemento sozinho, certo? Um elemento está sozinho aqui. E aqui temos um composto. O que acontece? O ferro se junta ao SO4 e o cobre ficou sozinho. Então, o que acontece? Quantas trocas teve aqui? Somente uma, certo? A do ferro com o SO4. Então, aqui seria de troca, de simples troca. Agora, vamos ver a quarta. Temos um composto que tem argônio, e esse argônio se mistura ou troca com o potássio para se juntar ao cloro, ok? E temos esse íon de NO3 que se junta ao potássio. Então, estamos tendo aqui uma quê? Uma dupla troca. Dupla troca. Aí vocês se perguntam, professor, e como sei para identificar? Olha, na dupla troca não vai ficar nenhum elemento sozinho. Sempre vai estar, certo? Dois compostos. Já na simples troca, sempre vai ficar um elemento sozinho e o outro composto do lado. Então, o que acontece? Essa é uma opção para você identificar que tipo de reação que está acontecendo. Então, aqui temos síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Seria a letra C. Tá bom? Dúvidas? Continuar. Essa era 6 a 7. Ok. Aqui tem um texto da reação do ferro com água. Ele forma um óxido e libera hidrogênio. Tá? Assumindo a reação de oxidação do ferro, dada abaixo,
eu preciso fazer um balanceamento dessa equação e somar os coeficientes estequiométricos A, B, C e D. Ok, então vamos fazer esse balanceamento. Temos o ferro que reage com água e ele produz o óxido de ferro, 4, mais hidrogênio. Dica, então começamos a balancear aqui. Tá. Como o ferro está sozinho, eu vou deixar ele para o final. Eu vou balancear aqui os hidrogênios. Tá? Começo com hidrogênio. Por que eu deixo o ferro para o final? Porque ele está sozinho, é mais fácil você balancear um elemento que está ali sozinho, botando um coeficiente estequiométrico. Fala, Giovana. Nesse balanceamento, a contagem que eu faço é do número de átomos de cada elemento? Sim, de cada elemento. Ah, tá. Tá? Entendi Tá? agora. De cada No caso, elemento. no caso, o ferro ali vai ser só um, né? Porque é só um elemento. Ali tem. Hidrogênio. Ah, tá, entendi. Tá? Vamos pegar a do ferro. Então, vamos fazer primeiro a do ferro. Tá? Vamos fazer o do ferro. Eu vou contar aqui o dos ferro. Temos 1 e aqui temos quantos? 3, certo? Está desbalanceado, porque aqui temos 1 vezes 3, 3. Está faltando aqui. Ok, vou deixar esse ferro para o final. Agora, eu vou fazer com o hidrogênio. O hidrogênio. De um lado tenho 2 e do outro lado tem quantos? 2. Tá ok, certo? Está balanceada. Não vou fazer nada com hidrogênio. Vamos ver o oxigênio. Quantos oxigênios tem de um lado? 1. Tem só um ali, né? Isso. E do outro lado temos quantos? 4. Certo? O que acontece? Temos 4. Para que fique igual, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 4 deste lado. Porque aí vai ficar 4 igual a 4. Então, eu vou colocar um 4 aqui. Tá? O que aconteceu? Eu coloquei esse 4. Mas, ao colocar o 4, ele me alterou o hidrogênio. Quantos tenho de hidrogênio aqui desse lado? Ele alterou. Já não vai ser essa mesma. Isso daqui já não. O hidrogênio, quantos hidrogênios temos nos reagentes? Quantos? 4 vezes 2, 8. Lembre que multiplica o coeficiente estequiométrico com um subíndice. 4 vezes 2, 8. E do outro lado, eu tenho... Aqui, quando não tem nada escrito, como se tivesse um 1. Um 1. E aqui, quantos temos? 2. Desbalanceou o meu hidrogênio. Mas é fácil balancear esse hidrogênio aqui. Por quê? Eu posso pegar esse aqui e multiplicar por 4 com um coeficiente estequiométrico. E aí se fica 8 igual a 8. Então, vou colocar aqui um 4. Agora já temos oxigênios ok, hidrogênios ok. Entenderam na parte do hidrogênio ou não? Por último, não está balanceado o ferro. Né? Temos um aqui e aqui temos 3. Multiplique por um coeficiente estequiométrico aqui por 3. Então, vamos colocar aqui 3. Beleza? Ou seja, que temos 3, 4. Quando não está escrito nada aqui, é como se tivesse um 1. 1 e 4. A pergunta fala o seguinte: soma A, B, C e D, ou seja, todos os coeficientes estequiométricos. Então, o que temos? 3 mais 4 mais 1 mais 4. E isso equivale a quanto? 3 mais 4, 7. Mais 1, 8. 8 mais 4, 12. Ou seja, que seria a letra A. Professor, qual que é o Fala. uso prático disso? Como assim uso prático? Precisa No estar caso- balanceado porque a gente viu na última aula a questão do lei do Lavoisier. A gente precisa saber
que a equação esteja balanceada, porque quando for fazer os cálculos estequiométricos, sim, cálculos estequiométricos têm que estar balanceadas, senão, por exemplo, você vai estar em uma, vai fazer uma, vamos imaginar que você já é de farmácia e vai fazer um medicamento que tem uma reação. Se você não balanceou, e vamos imaginar, não balanceou essa equação, vamos imaginar que seja do ferro. Se não estiver balanceada, você está indicando as gramas erradas que vai para o medicamento. Se estiver balanceado, você já está fazendo as contas certinhas. É uma equação. Então, quando você fala assim, eu vou precisar de quanto de ferro para produzir este óxido. Aí ele vai falar assim, vai misturar 2 gramas de ferro com 3 gramas de água para que seja exata a quantidade que vai formar dióxido. Se você não estiver balanceado, está fazendo tudo errado, tá? Por isso que tem que estar balanceada esta equação para os cálculos estequiométricos. Então, a importância é isso ali. Tá? Que significa, se você não tem balanceada essa equação, você está calculando erradamente as quantidades de cada composto. E isso é vital. Imagina numa reação que você vai fazer um medicamento. Por isso que essa pílula tenha tantas gramas de óxido de ferro. Se você fez a conta errada, não vai ter essa quantidade certa ali. É isso aí. Ficou claro? Nossa, tem um monte de pernilongo aqui em casa. Tá bom? Dúvidas? Tá bom. Então vamos lá. Você não viu a última aula? Quem foi que perguntou? Foi eu, Como é seu nome? Giovana. Você é da minha turma ou da Luciana? Eu sou da sua. Só que na Ah, aula passada eu não consegui assistir porque eu estava trabalhando. tá. Depois assiste lá, que tem os cálculos estequiométricos, que é a última aula que a gente fez. Ali eu fiz cálculos lá para a gente calcular, por exemplo, quanto preciso de ferro para produzir tanto. Então, você vai ver a importância ali de ter esses cálculos certinhos. Tá bom? Beleza. Nada. Vamos lá. 8. Considera a seguinte reação. Qual é a classificação dessa reação? Olha. Essa foi parecida, acho que estava dentro é a mesma. A mesma que está lá, a número 4. Se repetiu. Tá bom. Observem. Temos um composto que tem argônio. O argônio se junta com o cloro. O sódio se junta com esse daqui. Eu estou tendo uma dupla troca. E no final, eu vou ter 2 compostos. Então, ela é uma reação de dupla troca, já tinha explicado lá na questão anterior. Ok? É somente uma troca de um composto com o outro e outro com o outro. E aí, é essa classificação. A 9. Acho que é teórica. Sim. Os modelos atômicos. Qual foi o modelo atômico relacionado que era conhecido como pudim de passas? Esse modelo foi o do Thomson. Tá? O Dalton foi que falou que era uma esfera fechada. Rutherford descobriu o núcleo com os prótons. O Bohr é o mais avançado, que ele já tem os elétrons girando ao redor do núcleo. Tá? E Proust, não me lembro o que era. Tá? Mas o pudim de passas é muito conhecido como pelo modelo de Thomson. E, por último, temos a lei de Lavoisier, que é a lei que, inclusive, serve para a questão do balanceamento. Olha, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? A lei de Lavoisier, também conhecida como a lei de conservação de massas, é um dos princípios fundamentais da química. Tá? E ela considera o seguinte: a lei de Lavoisier, a letra A,
a lei de Lavoisier se aplica apenas a reações químicas em soluções aquosas? Não, ele se aplica para todas as reações. Ok. A massa total dos produtos em uma reação química é igual à massa total de todos os reagentes. Tá certa, lei de conservação. Como sabe disso? A gente viu isso aqui, nas reações balanceadas. Sim? 3 átomos de ferro igual a 3 átomos de ferro. Sim? 8 átomos de hidrogênio igual a 8 átomos de hidrogênio. Então, tem uma conservação da massa aqui. 4 átomos de oxigênio igual a 4 átomos de oxigênio. A massa total dos produtos de uma reação química depende da temperatura e pressão do ambiente. Não, é uma questão totalmente intrínseca, dependente da natureza química dos reagentes. A massa total dos produtos de uma reação química é sempre menor? Não, porque senão não teria equilíbrio, né? E aqui também não. Ok. A massa total dos produtos de uma reação química tem que ser igual à massa total. É por isso que se chama lei de conservação de massas. Pronto. Dúvidas? Tranquilo? Beleza, então vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui eu mostrei o gabarito para que vocês tenham uma ideia do que vocês acertaram ou não no simulado 1. E o simulado 2 será o dia 13 de junho. Coloca na agenda, no horário da nossa aula, que se você perder, perdeu. E hoje vamos falar sobre uma questão muito importante e que é vital para nós, seres vivos, que é a água. Então, vamos falar sobre propriedades da água, a sua importância no nosso dia a dia, na importância no nosso organismo, sim, e a importância dela nas soluções. Soluções significa quando a gente vai misturar, por exemplo, um composto com água, sim, e como é importante determinar a concentração desse composto dentro da água. Ok? Esse gabarito eu não posso disponibilizar não, tá, Sara? É somente aqui postei e vocês têm o vídeo, né? Tá gravado, você pode assistir. Mas não posso disponibilizar não porque vocês vão ter ainda o simulado 2, vão ter a prova. Pode ser que aconteça que caiam questões similares ou iguais a essa, mas eu vou tentar não pegar a mesma questão. Quem escolhe a questão sou eu, mas é proibido, tá? Mas aqui está o vídeo, pode assistir, tá bom? Ok, então vamos começar. Na química biológica, a água é muito importante para nós, tanto assim que a água é uma substância essencial para a vida. E ela é principalmente o principal componente do nosso corpo. 70% do nosso peso corporal é água. Tá? Então, por exemplo, idade, sexo, gordura corporal são determinantes para calcular esse percentual. E tem alguns órgãos do nosso corpo que utilizam mais essa quantidade de água para poder exercer suas funções. E essa água, que a gente sabe, é importante não somente para nós seres vivos, sino também como em si para a maioria de processos. Ela é vital. No nosso planeta temos água, e essa água é utilizada para a indústria, para nosso dia a dia, para a agricultura, para a mineração, enfim. A água, sem ela, a gente não teria, se não estaríamos aqui vivos e eu não estaria aqui dando esta aula maravilhosa numa sexta-feira, às 10 horas da noite, tá bom? Então vamos lá. Ok. Conceitos básicos da água. Sabemos que sua estrutura molecular é H2O, ou seja, temos quantos elementos de hidrogênio?
2 hidrogênios e um oxigênio. Tá? E também vamos ver aqui nesta aula a importância, pois é logo numa sexta-feira, a importância de como ela está dada na concentração. O que é concentração? É a quantidade de um composto dentro de um solvente. Isso a gente vai estudar em mais detalhes. Hoje a nossa aula é mais teórica. Semana que vem temos cálculos. Então, o que acontece? Cálculos relacionados à concentração. Vamos imaginar que você precisa beber, você pegou um copo de água, sim, aqui tem água dentro desse copo, não sei se estão enxergando o copo, e aí você pegou uma colher de sal, jogou, misturou. O sal seria o meu soluto e a água seria o meu solvente. Estou diluindo a concentração do sal. Quando eu peguei o sal, ele estava 100% concentrado. Botei na água, ele continua sendo sal, só que a concentração caiu, porque eu diluí em água. Tá? O que acontece? Quanto maior for a quantidade de água, você está diluindo a concentração desse composto dentro dela. E, no seu caso, eu estou falando do sal. Tá? Ok. Então, a gente está falando de diluição e de dosagens. E isso é importante para questões de cálculos relacionados a concentrações. Então, por exemplo, o ar. O ar está composto, sim, por oxigênio e nitrogênio. Somente que tem uma concentração de cada um deles. Então, temos 70% de oxigênio. Não, peraí. 21% de oxigênio. Ah, perdi a conta. Peraí, pessoal. Agora, esse dado tem que ver aqui. É 21 de 79 de nitrogênio. Um minuto. É 79. Sim. 79 de nitrogênio. O ar. De nitrogênio e 21% de oxigênio. Tá bom? Então, temos uma concentração ali em que temos dois compostos. Tá? E, com relação à água, ele é um solvente universal. Ou seja, que a maioria das soluções que a gente encontra sim, no dia a dia, na indústria química, utiliza água para fazer essas concentrações. E essas concentrações são importantes para também fazer os cálculos estequiométricos. Ok. Antes de começar a falar sobre a química biológica e o uso da água dentro do nosso sistema, do nosso organismo, vamos falar um pouco sobre a importância da água. Olha só, do total da água que está no nosso planeta, 97% é de água salgada. E somente 2,5% é de água doce. Então, vamos ver aqui a importância. Qual é a água que a gente utiliza para o nosso dia a dia? Óbvio que essa aqui, né? A salgada a gente só usa para dia a dia de navegação, ok. Mas não para o consumo. Mas ainda esse valor é muito pequeno comparado, óbvio, ao tamanho dos nossos oceanos e dos mares. Tá? Mas vamos desdobrar esse 2,5% aonde que está concentrada. Ó, temos aqui 97% é salgada, água salgada. E somente 2,5% é de água doce. Vamos abrir esse 2,5%. Desse 2,5%, tá? 70% estão concentradas nas calotas polares ou nas geleiras. E somente temos 30% na subterrânea e da água superficial, o 0,4%. Observem que temos, e da que a gente utiliza no nosso dia a dia, às vezes é mais dessa água superficial que da subterrânea. Óbvio que temos os mananciais, lençóis,
sim, de água subterrânea, mas quase não são tão utilizados como que a gente utiliza aqui com a água superficial. E ainda desdobrando essa água superficial, temos que 76% está nos lagos e pantanos e somente 1,6% está nos rios. E 9,5% está nessa água concentrada na atmosfera em forma de vapor. Então, o que acontece? Conclusão desses dois slides que eu mostrei anteriormente. Nós temos pouca água disponível doce no planeta. Sim? As que mais a gente utiliza para o nosso consumo dia a dia estão nos rios, na atmosfera também, quando ela cai em forma de chuva, tá? E algumas de lagos e pantanos. Mas assim, nós temos uma porcentagem muito pequena, em comparação da água salgada, que precisa ser preservada. Então, a gente tem que criar uma consciência de utilização, de não contaminação, de sustentabilidade com relação a isso. Às vezes, para você pode parecer assim, ai, de novo esse papo de sustentabilidade. Gente, de novo esse papo de sustentabilidade, a gente tem que ser conscientes que se não temos água, não podemos viver. E olha, esse papo já vem falando desde que eu era criança, tá? E isso assim, anos atrás, manter essa preservação com relação à água. Sim. E agora vamos ver as reservas de água no mundo. Olha só, a América conserva 46% da disponibilidade de água doce, sim, nos continentes de água doce. Então, 46% está concentrada na América. Depois temos a Ásia com 32% e o Brasil tem 12%. Graças a Deus a gente mora num país tropical, abençoado por Deus e lindo por natureza, tá? E lindo por natureza porque temos reservas de águas disponíveis e que a gente precisa manter e conservar. Olha só, se a gente fizer contas, olha a reserva da Europa, 7, se juntando Europa e Austrália e Oceania, a gente tem ainda quase a mesma quantidade de água comparado, sim, a esses dois continentes. A África sim que está abaixo de 9%. Mas então, essa questão, se a gente tem reservas disponíveis de água doce, temos que criar essa consciência de preservação e de boa utilização. Tá? Ok, agora vamos ver com relação à água aqui no Brasil, como ela é utilizada. A maioria dessa utilização está dada na irrigação. Então, na irrigação nos cultivos, a gente precisa da alimentação, portanto, as plantas precisam para a agroindústria funcionar, ou os alimentos funcionarem, precisam de água para que as plantas cresçam, se reproduzam e produzam, dar o nosso fruto ali. Então, a irrigação é importante, é a mais utilizada, 67,2%. O que acontece com problemas da irrigação? O uso excessivo de fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas, ele vai, se for muito agressivo, a irrigação, ela é água, né? Entrou em contato com a planta e quando ela cai no solo, ela percola o solo, infiltra o solo. Essa água, se esse solo ou essas plantas tiverem muito agrotóxicos, o que vai acontecer? Que ele vai pegar essa água, vai diluir esse agrotóxico, mas ele depois vai estar indo para águas subterrâneas, ela pode ir para o oceano, para rios, para mares. Então, ali temos um transporte de água que está sendo poluída. Tá? Então, aqui temos que ter uma questão mais ao contrário, Damiana. Acontece mais erosão quando falta água. Tá? Essa erosão é mais causada pelas secas, pelas perdas de nutrientes. Sim? Então, por exemplo, a gente vê o sertão nordestino que não chove, tem muita erosão, porque perde de nutrientes, não, aí se quebra o solo. Tá? E, bom,
Agora, outros usos da água no Brasil. Por exemplo, depois da irrigação, temos o abastecimento, sim, animal, ok? Temos, em terceiro lugar, a indústria. A indústria precisa de água. Então, para fazer as reações químicas, águas para produzir energia. O que acontece? A energia dentro da indústria vale muito, é muito caro. E a energia pode ser em forma de eletricidade e em forma de temperatura. Então, geralmente, a água para produzir energia dentro de uma indústria é utilizada em uma caldeira. Então, coloca água, faz conta uma panela de pressão. Coloca água, gera vapor. Esse vapor, nossa, tem um monte de pernilongo aqui. Esse vapor esse vapor vai depois passar pelas tubulações e vai otorgar temperaturas para os processos que estão lá na indústria. Se eu não quero temperatura, que é uma forma de calor, temperaturas altas, que é uma forma para dar calor, eu posso utilizar também a caldeira para produzir energia dentro da empresa. Como? Esse vapor vai entrar numa turbina, a turbina gira e gera energia elétrica para a mesma empresa, ok? Então, aqui temos o uso da água na indústria. Abastecimento urbano para a gente. Então, você toma um banho, sim, você está usando água ali, de abastecimento urbano. Pegou aqui do filtro a água, que eu vou beber, inclusive. Tem água ali. Fala, Gabriele. Professor, é só um exemplo. Eu sei que isso talvez nunca aconteça. E se a água do nosso mundo, tipo, inteira acabar? A gente pode durar quanto tempo? Assim, o mundo todo? Não, olha, esse é o meu slide que eu vou passar em continuação. Você já se adiantou, mas assim, é provável que não vai acabar, tá? Não vai acabar. A gente vai ver que a água se conserva. A lei de conservação da massa. Sim? E já vou explicar por quê. Tá? No ciclo hidrológico. O problema é que essa água não seja limpa. Esse é o problema. A água sempre vamos ter. O problema é se ela estar poluída, acabada. Já vou explicar para você. Tá? Ok. Abastecimento urbano, 8,7%. Temos o abastecimento rural, mineração e as termoelétricas, 0,3%. Agora, aqui a Gabriele tocou um assunto muito importante, que é o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o armazenamento temporário da água. Temporário porque hoje aqui no Rio de Janeiro eu posso ter uma quantidade de água, mas de amanhã essa água não está mais aqui. Essa água foi para o Espírito Santo ou foi para o oceano, tá? Ou seja, que teve um transporte de água e também temos mudança de estado. Esse é o ciclo hidrológico. Se eu falo um ciclo, é porque ele sempre está girando, certo? Então, lá que eu vou explicar o ciclo. O que acontece? Começamos aqui, oceanos, rios e lagos. Temos água, independente se ele for salgada, tá? O que acontece? Aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura. Quando aumenta a temperatura, as gotículas de água começam a evaporar. Então, aqui estou tendo um transporte de água em forma de vapor, que vai se acumular nas nuvens. Mas essas nuvens, eu não vou ter essa nuvem aqui na minha cabeça o tempo inteiro. O que acontece com essas nuvens? Por questões de ventos, por questões de frentes frias, frentes quentes, elas se deslocam para outros lugares. Pode ser que elas fiquem aqui ou elas possam ir para outro lugar mais longe, tá? E por alguma mudança, de pressão e temperatura, acontece precipitação, certo? Aqui essa água. E essa precipitação, ela pode cair em forma de neve ou gelo, tá? Porque não estou falando somente de cair em uma montanha. Pode ser que lá
teve uma precipitação nos Estados Unidos, estou imaginando, tá? E eles estão no inverno. Pela questão de temperaturas que estão abaixo de zero, começa a cair neve, mas está caindo água no estado sólido, tá? Ok. Essa neve, ou gelo, ou água mesmo líquida, ela pode cair em montanhas, em cidades, pode cair em florestas. E quando cai nas florestas, o que acontece? Algumas ficam sobre as superfícies das árvores ou da vegetação. Por questão de temperatura, existe um fenômeno chamado de evapotranspiração, que faz de novo que essas gotículas subam para a atmosfera. Mas também pode acontecer que caindo aqui na superfície, o que vai acontecer com o solo? Ela vai percolar o solo, vai ser infiltrado e vai se acumular nos lençóis freáticos, nos mananciais, tá? E esta água subterrânea, ela também se movimenta. Nós temos água subterrânea embaixo, que ela pode ir para rios ou pode voltar para oceanos, lagos e rios. Observem que eu estou fazendo um ciclo. É um ciclo, tá? Ficou torto, mas é um ciclo. Está sempre em contínuo movimento essa água. Então, aí vem a questão da Gabriele. E se a água acabar? Então, a água não vai acabar. Tá? Acontece que a quantidade de água que a gente tem na Terra é muito para ela acabar. Acabar pode ser acabar com relação à sua pureza. Tá? Acabar com relação à sua pureza, mas vamos manter sempre a lei de conservação da massa. Essa água, sim, a única coisa que a gente pode perder de água é de duas formas. Uma, por transformação. Transformação, por quê? Uma reação química. Eu preciso de água. A gente viu alguns exemplos lá da prova que misturando água com não sei o que produz outros compostos, certo? Aí a água se transformou. Ela passou de água para outros compostos. Aí você está perdendo-se a água. Mas em comparação a toda a quantidade de água que tem no planeta, isso é desprezível, porque é um valor muito pequeno comparado a toda a água que existe no planeta. Beleza? O segundo ponto que pode acontecer em questão da água. Ou você perde por transformação e outro ponto é de contaminação. Então, não adianta termos toda a água, pode acabar sim. Acabar de que forma? De estar totalmente contaminada. A água não vai se perder. Ela vai estar em algum lugar. Sim? Não sei se ficou claro. Então, por exemplo, hoje aqui, no Rio de Janeiro, tem uma quantidade de água na atmosfera, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul? O que aconteceu? Tinha uma frente vindo assim, era uma frente tropical. Ela estava vindo, então tinha muita água que era para cair água sobre a Amazônia, sobre Amazonas e sobre uma parte central, Mato Grosso, enfim. Tinha uma quantidade de água acumulada ali nas nuvens. Teve uma frente tropical que trouxe o quê? Ela pegou essas nuvens que estavam lá e arrastou para o sul por uma mudança drástica do clima. O que aconteceu? Trouxe essas, mas outras nuvens que estavam também pelo oceano também desceram. Então, teve um acúmulo em uma região só, que foi o Rio Grande do Sul. E ali caiu toda a água que era para cair em outros lugares, caiu lá. E por isso teve essa enchente lá e essa tragédia. Então, o que acontece? Aí vem a questão da da, da, da questão climática. Mudanças climáticas drásticas fazem isso. Mas a água que era para estar lá no Amazonas terminou acabando lá no Rio Grande do Sul. Então, observem, temos um transporte da água. Ela sempre vai estar em contínuo movimento. Outra questão que pode acontecer, aquecimento global. Então, as crateras, as geleiras, as polares, elas estão se derretendo e estão indo para os oceanos. Fala aí, Sara. Tem alguma possibilidade de a água da chuva
cair contaminada? Pode. O que acontece? É a famosa chuva ácida. Quando está nas nuvens, a indústria tem muita poluição atmosférica. Então, o que acontece? Poluição atmosférica são compostos como enxofrados, nitrogenados, o mesmo CO2 se acumula nas nuvens. Quando temos áreas bem poluídas, geralmente os grandes centros urbanos, as grandes cidades, a área industrial, esses poluentes atmosféricos estão indo para a nuvem. Quando chega a água lá, pode ter reações, sim? E quando chove, cai, por isso que a água dilui esses compostos. Ele é um solvente, então ele vai cair essas contaminações. Se for muito poluente, a concentração será maior desse poluente, tá? Mas é provável sim que caia, tá bom? Dessa água de chuva ali. Mas assim, como é a quantidade comparada daqueles resíduos atmosféricos, resíduos industriais, poluentes atmosféricos, pode ser menor a quantidade de água que está ali e ela dilui. Mas assim, pode cair sim com certa quantidade de compostos ali contaminados. Então, de novo, voltando à questão do ciclo hidrológico, é o seguinte, a água não vai acabar. O problema é que essa água pode chegar a se contaminar. E aí vem os processos. Então, o que acontece, por exemplo, um local como o Brasil que não tem o saneamento básico disponível, certo? Então, saneamento básico, que significa? Que você foi lá e tomou, não tem água para beber de consumo adequado, não tem saneamento básico, tipo, não tem tratamento dos resíduos humanos que a gente faz. Então, o que acontece? Você vai lá no banheiro, fez suas coisas, tomou banho, essa água está contaminada. Se não tiver saneamento básico, essa água vai de novo para um oceano, para um rio, para um lago. Entendeu? Aí está poluindo. Então, saneamento básico, a gente precisa que esses efluentes domésticos, eles vão para uma estação de tratamento de água residual, lá tiram os contaminantes orgânicos, tudo, não purificou 100%, mas deixou ela melhor do que estava antes. E depois volta para um rio, para o oceano, para um lago. Ou seja, você está tirando esses compostos e voltando de novo para que o ciclo hidrológico aconteça naturalmente. E esse é o problema dos países em desenvolvimento. Então, por exemplo, o Brasil ainda não tem saneamento básico, sobretudo na região norte do país, infelizmente, e algumas regiões do Nordeste. E também algumas regionais que não têm esse investimento. E é uma tristeza, porque a gente deveria ter o saneamento básico mínimo ali para diminuir esse impacto ambiental. Tá bom? Então, é isso ali que eu queria falar do ciclo hidrológico. Ficou claro? Sim, ficou. Beleza, então vamos continuar. Sim. Curiosidade sobre a água. Então, a gente fala que geralmente a gente conhece como a fórmula de H2O, ok? Mas ela também na natureza, contém diferentes quantidades de várias substâncias em solução e em suspensão. Então, por exemplo, aqui vemos um rio. Esses rios têm compostos minerais. Minerais como o quê? Magnésio, tem cálcio, tem fósforo, potássio. Sim? Mas como esses minerais estão ali e a água está passando, eles são diluídos. Então, está fazendo uma solução, sim? Em que a concentração destes compostos é tão baixa que não vai afetar em nada. Inclusive, se vamos imaginar que esta fonte daqui seja para consumo humano, as estações de tratamento de água, elas vão pegar uma amostra dali e vão verificar a porcentagem que esses minerais ou algum outro composto esteja ali. E tem limites de tolerância, então tem limites para que seja adequada para o consumo humano. Se passar desses limites, vai ter que ser tratada essa água. Se não passar, ali ele pode beber. Mas, de qualquer forma, qualquer
captação de água que passa por uma estação de tratamento, ela é tratada. Porque para a gente beber essa água aqui em casa, que chega em casa, sim, Damiana, ela carrega esses minerais. Mas esses minerais são bons quando eles estão em certas concentrações, bem diluídos, tá? O problema que a gente tem com isso daqui é que esses minerais estão na natureza. O problema são, por exemplo, os garimpos ilegais. Os garimpos ilegais, eles pegam para extrair ouro, certo? E a extração de ouro precisa num rio. Usam a parte do rio, pegam a areia, sim? E pegam um pedaço vamos imaginar que tem ouro em um pedaço de rocha, um pedaço de solo ali, de um solo, e colocam dentro de uma peneira, sim? Só que eles botam mercúrio para poder o mercúrio pegar o ouro, sim? E botam na água. E aí contamina a água. Então, aí está botando mercúrio. Mercúrio é cancerígeno. Por isso que os garimpeiros, muitos deles que não têm conhecimento, não têm educação, ou não conheceram que a substância que estão utilizando é totalmente cancerígena e tóxica. E alguns deles desenvolvem doenças cancerígenas em curto prazo. E o problema é isso, contaminou a água, tá bom? Contaminou. Contaminou a água, o que vai fazer? Aí é o problema que voltamos ao ciclo hidrológico. Contamina a água, não adianta ter água se ela está contaminada, não é? Então, é muito triste. Então, essa questão ali. E ela é essencial para o nosso organismo. Então, todo o nosso organismo tem seus componentes ali. Eu já vou mostrar para vocês como o nosso corpo está cheio de água. Nós somos aqui uma entidade cheia de água. 70% do nosso corpo está. Só que as células, os órgãos estão utilizando ela. E é importante para que vocês bebam água. Não deixem seu organismo morrer. Ele é bom para a pele, é bom para todos os organismos. Então, é importante beber água. E eu vou fazer uma pausa para beber um pouquinho dessa. Até porque o professor gasta a garganta e a voz aqui. Água no corpo humano para a síntese e a ingestão. Tá? Então, ela ajuda em todas as reações bioquímicas. Tá? É o componente da nossa dieta. É dieta para qualquer ser vivo. E temos consequências se você não beber água de desidratação. Então, aí vai afetar termorregulação. A água ajuda para que a nossa temperatura do corpo se mantenha estável, que os nossos sistemas cardiovasculares e respiratórios funcionem e para que a gente possa realizar atividades físicas e mentais. Por isso, Damiana, o cérebro é um dos órgãos que utiliza a maior quantidade de água. Por isso que aqui, atividades, quando está desidratado, você não consegue pensar bem, você não consegue fazer atividades físicas porque todas as ações e funções que o cérebro está mandando para o corpo não estão atuando porque ele está lá pedindo água para você. Então, o que acontece? É importante manter o corpo hidratado. Ok, água quimicamente pura, já sabemos que temos H2O, são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Isso aqui já tinha falado. Deixa eu ver aqui o que a gente já falou para... Fala, Gabriele. Professor, eu não sei se é mesmo comprovado, mas o irmão da minha tia, ele perdeu os 2 rins. Ele não podia tomar água. O médico falou para ele molhar só a boca, mas não engolir água. É possível uma pessoa viver assim normalmente? Mas aí que acontece, essa questão é uma questão de que o órgão dele se desenvolveu com esse problema, tá? Mas é um caso isolado. Se o órgão sair, se formar, se desenvolver, se bem, os rins precisam de água, tá? Inclusive, a gente, sem ele, não consegue tirar as toxinas do corpo.
Porque a água é como faz conta, ele vai passar por nosso corpo, ele vai passar fígado, vai tirar, você bebeu muita cachaça, aí você ficou de ressaca e botou no fígado um monte de álcool. O fígado tá lá trabalhando pra caraca, tirar essas toxinas, tá? Aí que bebe água, bastante água, para conseguir pegar essas toxinas e você jogar pelas fezes ou pelo xixi. E aí quem passa pelo xixi vai trabalhar pelos rins, tá? É um filtro. É ali a questão dessa aí. Ok. Então, o que acontece? Essa questão do caso lá é porque foi uma indisposição do órgão não estar funcionando bem. Por isso que não poderia ter, não sei, tem que ver a patologia, né? Ok. Tensão superficial. A água tem uma elevada tensão superficial. O que acontece? Quanto maior for a coluna de água, ele cria umas ligações bem fortes. Então, na superfície parece bem assim, bem estável. Tanto assim que, por exemplo, o oceano, ele é uma grande coluna de água. Na superfície, por exemplo, nas plataformas de petróleo, eh, se uma pessoa cair de uma plataforma de petróleo, é como se estivesse caindo na superfície da água, é como se estivesse caindo em um asfalto, porque a tensão superficial da água é tão elevada que vai fazer que ele seja muito rígida, tá? Um minuto. Agora estou tossindo aqui. Aí, por exemplo, uma pessoa que cai de uma plataforma de petróleo é como se estivesse caindo num asfalto. A tensão superficial é muito forte, tá? Mas tem questões, por exemplo, da gente como quebrar essa tensão superficial utilizando alguns surfatantes. Vou beber água, obrigado, Sara. Então, por exemplo, quando a gente está um sabão, se você botar um sabão, já quebrou essa questão superficial, mas aí você está também colocando um agente fora, sim, externo, para diminuir essa tensão superficial. Mas se for a água pura, 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 ela cria uma tensão superficial. Temos ali, por exemplo, aqui um mosquito que parou na super. Você vê que ele coloca as patinhas ali. É tanto assim como se ele estivesse sobre uma mesa, entendeu? Ele cria quase como se fosse um sólido. A água está nas reações químicas. Então, por exemplo, nas reações ácido-base, nas reações de oxidação-redução e nas reações de precipitação. Teve uma aluna que fez uma pergunta falando assim, professor, por exemplo, eu na indústria de medicamentos, utilizamos alguns medicamentos que são uma base, por exemplo, para a CIA, quando está com muita acidez no estômago. E aí o que acontece? E como funciona isso no estômago? Olha só, você está com ácido estomacal, certo? Seu estômago está com ácido. Aí o que acontece? Você toma o remédio da CIA, que ele é uma base, um hidróxido. Ácido e base formam quê? Um sal mais água. Então, o que acontece? Aqui temos uma transformação bioquímica também no nosso corpo. O ácido do seu estômago, se eu coloco esse remédio para a CIA, ele vai criar no seu estômago um sal que não é ruim, já parou sua acidez e também gera água, tá? Então, esse é um princípio de ácido-base nas reações do nosso corpo. Ah, gente, agora essa tosse chata. Determinação do pH, essa aqui não. Questão de que a gente já está correndo o tempo. Reações perigosas. Então, a água, quando entra em contato com certos compostos, eles podem ter algumas reações muito explosivas. Então, pode ter exotermicidade, que significa isso, que aumentou a temperatura. Então, você misturou com certos compostos e ele vai ter
tanto assim uma reação tão forte que aumenta a temperatura. Se você colocar a mão ali, está quente, ele está aumentando a temperatura desse, e aí é perigoso. Pode gerar substâncias inflamáveis, ou seja, que se estiverem próximas, isso, Giovana, se estiverem próximas de alguma coisa, de faíscas, pode dar uma explosão. Tóxicas, corrosivas ou mesmo violentas ou explosivas como reagentes. Então, aí vamos ver algumas questões. Por exemplo, metais alcalinos, que são do grupo 1 da tabela periódica. Quando eles entram em contato com a água, eles fazem uma decomposição rápida em hidróxidos de ânion. Ânion de OH, desculpa. Sim? Liberando também hidrogênio. São reações exotérmicas, ou seja, a temperatura se eleva altamente, tá? E são muito perigosas. Aqui temos, por exemplo, uma reação de potássio com água, produz um hidróxido e liberação de hidrogênio. Isso aqui é exotérmico, muito exotérmico, tá? Ou seja, que transmite muito calor. Aqui a mesma coisa com alguns de magnésio, tá? Deixa eu ver aqui. Do flúor. Alguns compostos, como não metais, eles têm uma reação violenta com a água, gerando alguns ácidos. Tá? É o caso do flúor. Então, o flúor com água produz um ácido fluorídrico e liberação de oxigênio. Professor, mas a pasta dental tem flúor. Óbvio, tem flúor, mas assim, um flúor em uma concentração que é mínima. Não vai dar quando estou falando assim, pegando flúor em quantidade com água, aí que dá essas reações violentas. E óbvio que a pasta dental tem também algumas questões. Tem flúor, mas também tem alguns estabilizantes, sim, que vão dar esse equilíbrio ali para não ter essa reação na tua boca explodindo, tá? Mas teve um caso ali da Colgate, hein? A Colgate mudou a composição a composição química daquele. Cara, eu comprei essa nova que tiraram agora do. Como chama, gente? Bom, teve um da Colgate ali que está dando problema, tiraram um monte de lotes, sim, recolheram os lotes, isso aí, Giovana, tá sabendo? E porque eles estavam tendo o quê? Sensibilidade nos dentes, estava dando reação alérgica nas gengivas e tiveram que tirar do mercado. Em mim, graças a Deus, não deu nada. E eu comprei um monte desses ali que eu vou ter que usar, até sangrar a gengiva, tá? Porque não vou comprar mais, não. Ok. Tem alguns aletos, sim. Esses aletos, que são aletos? São compostos como fluoretos, cloro, bromo, iodo, que geram reações violentas. Tá? Não, estou brincando, gente, com relação ao a minha pasta dental, mas em mim não teve reação, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Mas é óbvio que se tivesse reação, não ia deixar de lado. Fala, Maria de Fátima. Não, professor, isso é verdade mesmo. Uma cliente Uhum, relatou que comprou um creme dental em um supermercado uhum. e o creme dental era um Colgate Total 12 O e tinha total uma doce, é isso. substância. É isso aí. Isso. E os lábios dela ficou todo inchado e essa inchação desceu para a garganta. Ela foi parar no pronto-socorro. Então, por isso que Passou mal mesmo. aí estão vendo qual é a causa disso, né? Desses compostos ali. Então, por exemplo, é importante ver essas reações, até porque pode ser que no teste lá tá ok, da pasta dental, mas quando entra em contato com a água e também com alguns micro-organismos, sim, pode dar essas reações, tá? Agora, água com sais. Essa aqui é uma combinação não tão forte. Aqui o que acontece é que o sal perde a cristalização. E isso a gente vê no dia a dia. Você pega sal e bota ali na água, dilui
e ele some, sim? Então muda, tira a cristalização e muda a sua aparência. Tem alguns, como o sulfato cúprico, que quando eles mudam de cor. Ele era azul, por exemplo, e quando hidrata, ele fica uma cor branca, devido pela perda de água ali. E no nosso sistema, já para finalizar, gente, densidade muda. A densidade vai mudar sim. Por exemplo, a densidade muda porque você está agregando outro composto ali. Por exemplo, quando a gente de sal com água, exatamente, Damiana. Quando você tem um copo de água e tem sal, água e bota uma colher de sal, misturou. O que acontece com o sal? Ele sumiu. Se você botar mais sal, e você mistura, chega um ponto em que você supersaturou a concentração e já não se dilui mais e fica nos cristais. E a densidade ali mudou, tá? A densidade e a concentração mudou. Ficou mais concentrado do que era, supersaturou. Isso que acontece com o Mar Morto. O Mar Morto que tem uma concentração elevada de sal. Então, a concentração de sal é muito grande comparada com a da água. Por isso que aí a densidade muda. Portanto, quando você vai lá no Mar Morto, você não se afunda, porque a densidade, sim, a tua densidade do corpo é menor comparada com a do Mar Morto, tá bom? Ok, vamos ver aqui a função das águas nos sistemas biológicos. Já falamos que ele transporta os nutrientes. Então, ela transporta nutrientes para quem? Para as células, ajudando na digestão dos alimentos ou estabilizando a nossa temperatura. É importante para a hidratação e observe a quantidade total do corpo de água. Se, por exemplo, um homem de 70 quilos de peso há aproximadamente 47 litros de água em seu corpo. Estamos falando quase de 70% ali de água dentro do organismo. E aonde que está essa água localizada? Observem, o cérebro, os pulmões, o coração, fígado e rins possuem 65 a 85% de água. Os ossos são os que menor têm porcentagem de água, até porque ele não precisa, é óbvio, tem, mas assim, é a que está aí o que precisa mais, nesse caso, é cálcio e outros compostos, mas assim, a água ali nos ossos é menor porcentagem, e no sangue, o plasma corresponde a 55% do volume sanguíneo, é formado por 90% de água, tá? Quais são essas funções da água? Então, controle da temperatura, já sabemos que permite que a temperatura esteja em uma temperatura ambiente, inclusive quando está quente, que acontece o contrário, o corpo faz com que a água evapore e apareça o suor, que faz essa sensação de esfriar o corpo, entendeu? É o contrário ali quando está muito quente. Hidratação de membranas, então as mucosas, para as lágrimas, para quem chora muito aí, qual é que chama quando a gente fala que chorou demais e desidratou? Saliva na boca, para o muco e o nariz. Eliminação de toxinas, o que eu falei, ajuda a eliminar essas toxinas nas fezes ou na urina, ajuda na digestão, facilita para que exista essa questão. E a lubrificação também, né? As questões do olho e o cérebro e a medula espinhal. Observamos, aqui já para finalizar a nossa aula, observem a porcentagem de água que tem cada um dos nossos órgãos. O cérebro, 75% de água. Aí você não bebe água, está deixando ele desidratado para poder mandar as funções para o corpo. Olhos, 95%. Coração, 75%. Os pulmões, 83%. O que eu falei dos ossos, que é o que a menor porcentagem tem. Os músculos, 75%. Os rins, 79%. E o sangue, que tem 94%. Então, observem que a maioria de nossos órgãos principais tem elevada quantidade de água. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vamos deixar por aqui. Semana que vem, a gente vai fazer cálculos relacionados às soluções.
tá bom? Então, soluções de água. Então, a gente vai ver solubilidade, molaridade, concentrações de como diluir uma amostra com outra, enfim. Aí a gente estuda isso melhor na semana que vem. E agora, sim, graças a Deus, é sexta-feira. Tá bom, gente? Professor, semana que vem é o senhor que vai dar aula ou é... Não, quem é com a professora Luciana, volta com a professora Luciana, tá bom? Ah, sim. Tá bom? E o pessoal comigo fica aqui sofrendo comigo, tá? Tá bom, gente. Boa noite a todos vocês, um bom descanso. Obrigado aí pelos elogios. Damiana. Tá bom, gente. Ah, se quiserem entrar aqui, mas aí vão levar falta com a Luciana. Mentira. Não, a Luciana vai brigar comigo porque ela é ciumenta com os alunos. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite.